aquela atividade avaliativa que vocês fizeram, a gente vai pegar e vamos corrigir, né, comentar as questões dela. Aí analisando também algumas questões, né, que vocês já tinham me enviado pelo privado, também dá para observar aqui. Estavam aleatórias, né, vamos dizer assim. Tinha a primeira questão às vezes era a quinta, a segunda às vezes era a terceira. Mas aí não se preocupe não, porque isso aí foi proposital, viu? As questões eram para ficar realmente naquele mesmo modo, né, que as questões trocadas. Por isso eu tava achando estranho que as perguntas não tinham número nenhum, nem dois. Exato. Aí na ordem que vocês iam respondendo, iam colocando. Eu só identificava mais ou menos qual era o cálculo da questão. Por exemplo, quando eu estava elaborando, né? Então a minha primeira questão, no caso, seria essa daqui, que era do Enseja, né? Onde nós temos aqui que uma prestadora de serviços cobra pela visita à residência do cliente e pelo tempo necessário para realizar o serviço na residência. O valor da visita é de R$ 40 e o valor da hora para a realização do serviço é de R$ 20. A expressão que indica o valor a ser pago, né, em função das horas necessárias para a execução do serviço é. Aí eu nem vou colocar as alternativas, a gente já vai logo resolvendo aqui. Então você percebe que pela visita já tem um valor de R$ 40 que ele é fixo, né? Ou seja, o cara foi lá, fez uma visitinha, tomou um café, fez nada, você paga R$ 40 a ele pela visita, né? E para a realização do serviço, aí são R$ 20 por hora. Aí nós temos o seguinte, isso aqui é o formato de uma função também, né? Uma função do primeiro grau, em que nós temos o nosso A, que é o coeficiente angular, ou também a gente chama de taxa de variação, é o que justamente vai variar pelo tempo ou pela unidade de medida que tivermos aqui. O B é o nosso termo independente, que também a gente chama de fixo, né? Seria a parte fixa do caso. Então, substituindo, né? Deixa eu só mudar aqui um pouco a cor. Então, se eu substituísse, por exemplo, os R$ 20 por hora, né, no lugar do A, e os 40 ali no lugar do B, vai ficar assim, então, né? P igual a 20H, né? 20 vezes H, mais 40. Verificando as opções, não tem nenhuma desse tipo, mas tem desse tipo, né? Ou seja, P igual a 40 mais 20H, né? 40 pela visita e R$ 20 por hora de serviço. Né? Essa aqui seria a opção correta. Né? P igual a 40 mais 20H. Aí nós temos uma questão que seria do Enem de 2016, que envolve também a parte de funções. Né? Uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba. Nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada com a primeira. Aí o gráfico, né? Deveria ter um gráfico, mas não apareceu, não teve nem como eu colocar. Né, formado por 2 segmentos de rota, mostra o volume de água da cisterna em função do tempo. Era para ter um gráfico aí, mas não tem nada não. Como era só uma atividade, a gente conta os pontos depois.
Esse seria o gráfico da função, né? Aí ele pede qual a vazão em litro por bomba, né? Por hora, da bomba que foi ligada no início da segunda hora. Né? Esse daqui deveria ser o gráfico que eu devia ter colocado lá na questão, porém não teve como. Aí o que acontece? Então vamos analisar aqui essa questão. Bom, primeiro de tudo, né? A bomba foi esvaziada no período de 3 horas, né? Tá aqui o nosso gráfico, que vejam que ele começa em 0 e vai terminar realmente nas 3 horas, que foi usado para esvaziar a bomba, né? Esvaziar a cisterna, perdão. Aí percebam o seguinte, que na primeira hora, como era apenas, né, uma bomba, percebe-se que na primeira hora, como foi utilizada uma bomba, ela passou de 6.000 litros para 5.000. Então, na nossa primeira hora, a vazão, né, da primeira bomba foi de 1.000 litros por hora. Né, porque com uma bomba apenas em uma hora, ela esvaziou 1.000 litros, né? Já na nossa segunda hora, né, como vocês podem ver aqui, aí percebe que foi ligada a bomba número 1 e a bomba número 2. Aí percebam que foram 5.000 litros em 2 horas. Porque ó, da primeira para a terceira hora, né, passou-se 2 horas de tempo. Então, em 2 horas, foram 2.500 litros para cada bomba, se a gente for repartir, né? Então, em 2 horas, foram 5.000 litros. Então, a bomba 1 e a bomba 2, né? Elas, se forem dividir pelas 2 horas que elas estavam ligadas, né? Em 2 horas, então teve um escoamento aí de 2.500 litros, né? As duas bombas. Ah, mas por que, professor, que deu esses 2.500 litros? 5.000, né, litros dividido por 2 horas. Então, foi 2.500 litros por hora. Aí uma coisa eu sei. A bomba 1, ela tem uma vazão de 1.000 litros. As duas bombas juntas, elas têm uma vazão de 2.500 litros. Como ele quer a vazão da bomba que foi ligada no início da segunda hora, ou seja, a bomba de número 2, é só fazer uma subtraçãozinha, né? 2.500 dividido, não, menos 1.000, né? Que dá 1.500 litros por hora. Aí vamos lá para ser rápido, são 10 questões para a gente comentar. Já foi 2. Em uma determinada espécie, né, de pimenta, ao atingir 20 centímetros de altura, começa a crescer de forma linear. Cada dia que passa, a planta aumenta 2,5, né, 2,5 centímetros. Assim, é possível descrever essa função, né, essa situação, como uma função do primeiro grau, em que a altura, né, h de d está em dias, cuja lei de formação é. Nesse caso aqui, aí nós vamos entender o seguinte dessa questãozinha. Nós vamos ter mais uma vez uma parte fixa, ou também, como posso chamar, também seria o ponto de partida na função. E como ele diz que é uma função linear, então a gente pode entender que ela vai crescer de uma forma de linha, né? Que dá a entender uma função de primeiro grau. A própria questão já menciona isso. Então a gente vai tratar isso como uma função de primeiro grau. O ponto de partida é 20, né? Ou seja, 20 centímetros. Então isso aqui é fixo. E o crescimento da planta é de 2,5 centímetros por dia. Então, você às vezes observa que na maioria dos gráficos, né,
eu tenho um ponto de partida, né? Vamos dizer assim. Eu tenho aqui um ponto de partida, né? Que ele é que vai ser, na verdade, o nosso B da função, nesse caso. O nosso B vai ser o ponto de partida ou a parte fixa. E a parte variável vai ser o tanto que ela cresce por dia. Então, nesse caso aqui, a altura dessa planta vai ser 2,5D mais 20. Apenas isso. Basicamente, era só interpretar a questão e verificar o que seria a parte fixa, né? Que é isto. E a parte variável, né? Que é isso aqui. A nossa próxima questão é para julgarmos as alternativas, né? Julgue as alternativas a seguir sobre a função f de x igual a 2x menos 3. E aí podemos afirmar que, na primeira afirmativa, ela diz que o coeficiente angular é 2. Aí, onde é que nós encontramos esse coeficiente angular da função? Né? Onde é que nós vamos encontrar este coeficiente angular aqui? Aí vamos lá, nós vamos encontrar esse coeficiente angular, é justamente quem está próximo ao x, né? É justamente ali que nós vamos encontrar esse nosso coeficiente angular. Ou seja, então o coeficiente angular nessa função vai ser justamente o 2, né? Até aí, tudo beleza, tudo tranquilo. Né? Vou só colocar ali e marcar como sendo verdadeiro. Né? O coeficiente angular é 2. Na segunda afirmativa, nós temos ali que o coeficiente linear é 3. Coeficiente angular, coeficiente linear. O coeficiente linear, nesse caso, ele não é 3, e sim menos 3. Então, já temos uma afirmativa falsa ali, que é a 2, né? Na 2, né, melhor dizer, na terceira afirmativa, a imagem da função para x igual a 1 é menos 1. Então, se x for igual a 1, a gente vai, então, pegar a função aqui, ó, f de x igual a 2x menos 3, e substituir. F de 1 é igual a 2 vezes 1 menos 3. Ou seja, isso vai resultar em menos 1, né? Então, realmente, a imagem da função para x igual a 1 é menos 1. Então, analisando tudo, então nós percebemos que somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. Ou seja, para essa questão, a resposta correta seria essa. Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Aí nós temos aqui na nossa questão, né, podemos afirmar que o zero da função, né, f de x igual a menos x mais 5 é igual a... Aí perceba aí o seguinte, que nós vamos determinar o zero ou a raiz da nossa função. Então nós temos ali a função f de x igual a menos 2x mais 5. Então nós vamos igualar essa função a zero, né? Já que ele pede para determinar justamente o zero da função. Passando esse 5 para o outro lado, né, nós vamos ter aqui menos 2x igual a menos 5. Então eu vou ter menos 5 dividido por menos 2, que é igual a 2,5. E meio o zero dessa função. Né? Zero da função igual a 2,5. Não tem muito o que discutir, é só calcular o zero da função. A nossa próxima questão era sobre nossas questões que envolviam a parte de vértice da função de segundo grau, definida por 2x ao quadrado mais 10x mais 2. Só que eu acho que tinha alguma coisa errada lá, que era para ser menos, tinha lá menos 10x. Né? E você fazia a conta e não encontrava. Aí eu tive que analisar e verificar cálculo por cálculo o que foi que vocês fizeram. E aí, pelos cálculos, né, eu nem considerei errado. Como é que deveria ser a questão? Deveria ser isso, ó. 2x ao quadrado mais 10x menos mais 12. E para definir o vértice da função, xv é igual a menos b sobre 2a. Então eu teria menos 10 dividido por 2 vezes 2. Então aqui deveria ser menos 10 dividido por 4, né? Que dá menos 2,5. Esse seria o x do vértice. Para me determinar o y do vértice, ou eu calculo pelo delta, né? O y do vértice é igual a menos delta sobre 4a, ou eu substituo na própria função, o menos 2,5. Né? Que aí substituindo eu vou ter o seguinte, 2 vezes menos 2,5 ao quadrado, mais 10 vezes menos 2,5, mais 12. Então aqui deveria ficar isso, ó. 2 vezes 6,25 menos 25, né? Mais 12. Né? Tanto é que eu até substituo aqui, é menos 25, tá? Então ficaria 12,5 menos 25 mais 12. Fazendo essa continha de menos, eu vou ter então menos 12,5 mais 12, que dá menos 0,5. E aí somando esses dois, eu vou ter então que daria menos 3, né? Que seria uma das alternativas lá na questão do formulário. Né? Foi só um pequeno erro, que nesse caso aqui era para ser mais ao invés de ser menos. A nossa próxima questão, né? Qual é o resultado da soma das raízes reais da função f de x igual a x ao quadrado mais 16x mais 39? Lembrando que ele pede a soma das raízes reais. Então, nós vamos ter que encontrar as duas raízes e depois somá-las para encontrarmos assim o resultado.
Certo, pessoal? Então, o que vai dar para a gente fazer quanto a isso aqui? O delta é igual a b ao quadrado, perdão, menos 4 vezes a vezes c. Aí, então, o delta vai ficar 16 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 39. Então, aí nós vamos ter 16 ao quadrado, dá 256. 4 vezes 39 dá 156. Então, nesse caso, o nosso delta vai ser 100. Para encontrarmos o x, menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Então, aqui nós vamos ter o seguinte, menos 16, mais ou menos a raiz quadrada de 100, dividido por 2 vezes 1. Então, nosso x vai ser simplesmente menos 16, mais ou menos 10. E aí, vamos partir para resolver o x1, né? Ou x1', que vai ficar menos 16 mais 10 dividido por 2. Isso vai dar menos 6 sobre 2, e tem como resultado menos 3. O nosso x2, né, x2', vai ser menos 16 menos 10, que vai ficar, então, menos 26 dividido por 2, que dá igual a menos 13. Somando essas duas raízes, nós vamos ter, então, menos 3, menos 13, que dá igual a menos 16, né? Menos 16 nesse caso. Menos 16 aqui vai ser a nossa soma. Agora a nossa próxima questão. Deixa eu só ver se já está perto, já que eu estou achando que eu estou andando bem rápido com isso. Fora essa, faltam mais duas. Para a gente concluir. Então ele pede para saber qual a altura máxima atingida por um projétil, cuja trajetória pode ser descrita pela função h de x igual a menos 4x ao quadrado mais 5. Sabendo que é a altura do projétil, né? Sabendo que h é a altura do projétil e x é a distância percorrida por ele em metros. Ou seja, então ele quer saber, tá aqui a função que seria, ó, ele quer saber essa parte aqui, que seria o ponto máximo. Para a gente definir esse ponto máximo, ou o valor máximo, você pode calcular o YV pelo delta, ou fazendo o seguinte, ó. Substitui, né, acha o XV, né, o X do vértice, ou seja, encontra-se a qual distância, né, esse projétil atingiu a altura máxima. E aí nós temos aqui XV igual a menos 0 dividido por 2 vezes menos 4. Lembrando, 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, nesse caso aqui, nós vamos só pegar e substituir no lugar do x, né? Pega o XV, substitui no lugar do x, para assim ele pegar e encontrarmos o YV. Então, nós vamos ter ali YV igual a menos 4 vezes 0 ao quadrado, mais 5. Que nesse caso vai dar 5 metros. Por quê? 0 vezes qualquer coisa é 0 também. Então, aquela parte ali a gente esquece e só sobrou 5. A resposta correta nesse caso são 5 metros. Aí, o vértice da parábola. Nesse caso ali, pede para encontrarmos o vértice da parábola, né? Y igual a 2x ao quadrado, menos 4x mais 5, né? Vai ser o ponto. Aí nós temos lá o ponto tal, né? A mesma tática, né? X do vértice menos 4 dividido por 2 vezes 2. Então, nós teremos ali
4 dividido por 4. Então, o nosso x do vértice vai ser 1. Y do vértice, para a gente encontrar, também a tática é a mesma. A gente substitui o valor do x do vértice na própria função, ou seja, no lugar do x, e a gente encontra o valor do y do vértice. Então, aqui, 2 vezes 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, mais 5. 1 ao quadrado é 1, né? 1 vezes 2 é 2. Menos 4 vezes 1 vai dar o próprio menos 4. Então, aí nós temos 2 menos 4 mais 5. Fazendo as continhas, né? 2 menos 4 vai dar menos 2. Menos 2 mais 5, então vai dar 3. Então, eu tenho o nosso x do vértice sendo 1 e o nosso y do vértice sendo 3. Então, nessa parte aí, nós podemos jogar as coordenadas do nosso vértice da função. Nesse caso, nosso vértice vão ser as coordenadas 1 e 3. Aí, nesse caso aqui, eu tinha deixado como última questão, porém, para vocês deve ter ficado em alguma coisa talvez diferente disso. Então, a respeito do estudo de sinais de uma função do segundo grau, é possível afirmar com certeza que... Aí vamos só analisar as alternativas e verificar qual é a correta. Nessa primeira, né, vocês estão percebendo? O valor do discriminante, né, ou seja, essa primeira aqui, o valor do discriminante não pode ser usado para determinar a quantidade de raízes reais que uma função de segundo grau possui. Mentira, né? Aí por que mentira? Porque a gente já define justamente pelo discriminante quantas raízes essa função de segundo grau vai ter, ou se ela não vai possuir raízes, né? Que a gente determina pelo delta, como a gente sabe. O delta sendo maior que 0, nós teremos 2 raízes. O delta sendo igual a 0, nós vamos ter uma única raiz, que o pessoal até chama de raiz dupla, mas é um número só. E delta menor do que 0, nós não vamos ter raízes reais. Então, aquela primeira ali é falsa. A nossa segunda aqui, se o valor do discriminante for igual a 0 e o coeficiente A for positivo, então todos os pontos dessa função de segundo grau estarão sobre o eixo X. Errado. Se o discriminante for igual a 0 e o coeficiente A for positivo, todos os pontos da função do segundo grau não vão estar. O único ponto que vai estar sobre o eixo X é a própria raiz. Porque se o delta ele é igual a 0, o que vai acontecer? Eu tenho isso e eu só vou ter uma única raiz. Ela vai tocar em um ponto só. Que coincidentemente, né, é o vértice também dessa função. Então, não são todos os pontos dessa função que vão estar sobre o eixo X, e sim um único ponto, que é a raiz da função. Então, essa segunda está errada. A nossa terceira está correta, né? Por quê? Vamos ler aqui. Se o valor do discriminante for igual a 0 e o coeficiente A for positivo, então todos os pontos dessa função estarão acima do eixo X, exceto pelo vértice, que estará sobre o eixo. Ou seja, aquela dali essa daqui desmente a segunda, né? Se o valor do discriminante for 0, a gente vai ter uma única raiz, ou seja, essa parábola vai tocar no eixo X em um único local, que é justamente o próprio vértice. Né? E todos os pontos dessa função vão estar acima do eixo X.
E ele falou, exceto pelo vértice, que está sobre o eixo. O que, como a gente apresentou ali, está correto. Então, essa daí já seria a resposta. As outras a gente vai analisar mesmo só por desencargo de consciência, né? Na nossa quarta afirmativa ali, né? Se o valor do discriminante for menor que zero, a função possui, né, duas raízes reais e distintas e outras duas raízes complexas. Essa parte de duas raízes complexas a gente vai ver mais para frente do terceiro ano, se Deus quiser. A parte de também ter duas raízes reais é mentira, porque a gente sabe que se o discriminante for menor que zero, a gente não tem nenhuma raiz real. Tanto é que eu tenho aqui o nosso eixo X, vamos supor, né? Tá aqui o eixo X, a parábola vai fazer isso, ó. Ela não vai tocar no eixo X, ela vai passar por cima ou por baixo dele. Então essa daí é falsa. A última, se o valor do discriminante for maior que zero, não será possível calcular as raízes dessa função. É possível sim, porque a gente sabe que dá para fazer isso. E a gente sabe que se o discriminante for maior que zero, nós teremos duas raízes reais. Então também é falsa. Viu? E aí com isso a gente já respondeu a nossa atividade avaliativa. Semana que vem já teremos as provas, né? Já teremos aí as nossas provas. Essa atividade avaliativa, vamos dizer que contou como atividade de revisão, então a próxima aula a gente também dá uma revisada a mais. Ok, pessoal? Então a nossa aula de hoje era isso, né? Já próximo de terminar o horário, né? Já bem próximo de terminar o horário das aulas. Então, obrigado aí pela presença, obrigado aí pela participação de vocês. Deixa eu só verificar aqui na lista de vocês as presenças aqui, né? Então, deixa eu ver aqui. Tem a Eduarda, Cauane, a Maria Vitória, né? A Maria Eduarda, Meliane, Riquelme e a Valesca, né? Então, pronto, essa galera aí tá tudo presente. Então, obrigado aí pela presença e pela participação de vocês. E até a nossa próxima aula, pessoal. Então, tchau e um bom dia a vocês. Tchau, professor, e fique com Deus. Amém.